sunrise, the colors of the morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. Bom dia, irmão. Vamos ficar de pé. Vamos ler Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pedir para alguém fazer a leitura. Bom dia. A palavra de Deus diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pode sentar, amém? Obrigado. Vamos cantar este hino, amém? Vamos ver se eu estou bom para cantar, pelo menos para começar, né? Excelso Deus, Senhor, buscamos teu favor em oração. Concede-nos a paz, governo bom, capaz, o bem que satisfaz a salvação.
comer, aos ricos faze ver que sempre é bom viver em muito amor. Supremo tens nos altos bens, fulgure a clara luz que a tua lei produz. Ó, vem reinar Jesus sobre a nação. Senhor, graças te damos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu devo sentar. Sobre esse texto, eu rogo aos irmãos que prestem muita atenção, porque ele realmente é difícil, do ponto de vista da teologia contemporânea. Tradicionalmente é muito simples, né? Mas ele não é somente aquilo que literalmente parece querer dizer. Tem verdades ocultas, mistérios, e até a tradição da mitologia grega, misturado, mas tudo isso nós vamos ver aqui com calma, amém? Para introduzir o nosso argumento, nesta manhã, eu quero lembrar, por exemplo, de um filme de 1942, com William Holden, que pergunta a Lily Palmer, no filme O Falso Traidor: você vai combater o anticristo com panfletos e flores? Ela responde: sou católica. Se não combater o anticristo, minha religião será desprezada, escarnecida, omissa. A segunda declaração é mais longa, é do Ludwig von Mises, um economista, filósofo, pensador, acredito que britânico. Ele, então, lembra uma coisa muito interessante. A história vai chamar a nossa época a idade dos ditadores e tiranos. Nos últimos anos, assistimos à queda de 2 super-homens de fama exagerada. Mas sobrevive o espírito que levou esses patifes ao poder autocrático. O poder autocrático é o poder do ditador, né? Permeia livros, periódicos e pensadores. Fala pela boca dos professores e políticos. Manifesta-se em partidos políticos, é peça de teatro. Também, enquanto esse espírito prevalecer, não pode haver esperança, nenhuma esperança de paz duradoura, de democracia, da perseveração da liberdade ou de uma melhoria constante do bem-estar econômico da nação. Isso é o que disse o Ludwig von Mises. Percebe a questão do espírito que atua. Von Mises deixou bem claro. O espírito que atuou em Hitler, Mussolini, e vamos dizer que atuou em Fidel Castro, no rapazinho lá da China, da Coreia do Norte, é esse espírito aqui, que faz os patifes tomar conta num poder autocrático. Quer dizer, manda ele sozinho. Aqui no Brasil tem uns parecidos com esse, né? Agora, a terceira declaração, para poder ser mais ortodoxo e ter uma base que as pessoas gostam, assim, mas está na Bíblia, né? A terceira declaração, que é muito interessante, é que Paulo diz. Paulo diz que opera nesses homens o espírito da desobediência. Veja bem, é a mesma coisa do Ludwig von Mises. Opera neles e eles agem mediante a força desse espírito do mal,
que ele chama de poneróis, é o mal, da maldade. E esse pessoal, eles andam em círculo, que é a palavra peripatel, andar em círculo, viver em círculo. Pato é o caminhar, peri é de perímetro, circunferência. Peripato quer dizer que esses corruptos, eles andam em volta de si mesmos, olhando o umbigo, roubando, maltratando, fazendo tudo quanto é maldade, através do poder de um espírito maligno, espírito perverso, que Von Mises reconheceu e que Paulo mostra aqui. Muito bem. Aí já as pessoas pensam assim, mas isso é possível? Está aí a realidade. Lutero, por exemplo, disse que o inferno ficou vazio porque todos os espíritos malignos do inferno saíram do inferno e entrou em muitos. Muitos eram um reformador que fez a reforma junto com Lutero. Mas na hora que muitos fazem uma teologia da terra, os príncipes se revoltam, Lutero apoia os príncipes, muitos é presos depois, decapitado, etc. e tal. O que aconteceu? Né? Se levantou esse poder estranho. E Lutero reconheceu que em muitos estavam todos os espíritos do inferno, não tinha nem o inferno estava vazio. Um exagero. E Paulo também, então, reconheceu essa questão. Bem, agora, então, analisando o texto diretamente, objetivamente, vamos ler o texto do ponto de vista desses poderes. Então, existe nesse texto duas dimensões. Uma dimensão da tentação comum e uma dimensão da tentação que vem pelos homens dominados por esse espírito do poneróis, da maldade. Não podemos desconhecer isso. Primeiro, nem Paulo, nem Pedro, nem João, como se costuma dizer, viu nenhum cosmocrátor andando por Jerusalém ou pelas ruas de Corinto. Nenhum deles viu um exousia, um poder, um magistrado, esse espírito dos ares, andando por aí, dizendo, olha lá ninguém viu. Ninguém viu o espírito poderoso andando por ali, nunca ninguém viu, nem Paulo também não viu. O que Paulo faz aqui é um pensamento, uma teologia muito subjetiva de coisas que ele não tem como provar. Aí a pessoa, bom, existe. Do meu ponto de vista, se existir, problema deles também. Não estou nem me lixando com cosmocrata, nem coisa nenhuma. Mas existe essa possibilidade, essas coisas que são imaginativas. A teologia comunitária avançou tanto nesse texto de Paulo, que criou demônio no atacado e no varejo. Tem um demônio na esquina, tem um demônio no monte, tem um demônio na cozinha. Eu lembro que foi um comunitário que passou um tempo na nossa igreja, e é daqueles que via esse tipo de demônio para tudo quanto é canto, na panela de feijão, no sapato. Aí falou para mim, para a Lana, tem um demônio lá no quarto. Eu falei, não vou nem lá ver. Aí fica criando essas mitologias, essa subjetividade, essa coisa irreal. Parece que não crê em Jesus. E a ênfase é dada a essas coisas. Cria um medo teológico no meio dos crentes. Quem é que já viu um exousia andando pela rua? Olhinho verde, duas coisinhas assim. Olha lá um demônio do cosmocrata. Olha lá um poneróis. Olha lá um escoto. Olha aí como é que ele é. Nem Paulo viu, nem Pedro, nem João, nem ninguém, nem eu, nem ninguém. Agora, se você for, então, estamos aqui primeiro no versículo 1, né? Por exemplo,
Nenhum pai da igreja comentou isso seriamente. Consulta para ver. Nem Clemente de Roma, nem Policarpo de Esmirna, nem Irineu de Lyon, nem Origem de Alexandria, nem Atanásio de Alexandria, nem Tertuliano, nem Justino Marte, que seria os apologéticos. Quer dizer, ninguém viu. Nenhum deles viu um exozinho andando, que nem a teologia comunitária disse, tem aí naquela cidade um espírito e vou amarrar para poder pregar. É pura subjetividade, ninguém amarrou nada porque não tem condições, e se amarrou, perdeu tempo, que logo está solto, vai outro amarrar. Amarrar é como uma ideia, amarrou. Então, por aí você vê que um lugar onde tinha esse povoamento de vários espíritos, sabe onde era? No Olimpo. O STF parece o Olimpo, né? E lá parece que tem algumas coisas assim. Então, na Odisseia de Homero, lá tinha Zeus, Hera, tinha Hermes, Dionísio, Afrodite. Hermes é o deus da interpretação, né? Hermenêutica. Lá tinha, entre aspas. Nem Homero viu nenhum deles. Era a imaginação de Homero. Demócrito fala que Homero só criou tolices. Heráclito diz. Só fez confusão. É uma história para ler e se divertir. Zeus, Aquiles, etc. Aquiles é uma mitologia, um guerreiro, que possivelmente também nunca existiu. Então, da Grécia, é conhecido, e na Bíblia de Jerusalém, registra que os ares, na antiguidade, não hoje, porque já mandaram satélite e esses espíritos dos ares foram para cima sumiu. Na antiguidade, a Bíblia de Jerusalém registra que as pessoas acreditavam que os demônios habitavam os ares. Está lá na Bíblia de Jerusalém. Na antiguidade. Na modernidade, eles pegaram a sua trouxa e sumiu. Eles viram um satélite, um foguete vindo dos Estados Unidos, passou perto, ele falou, vamos desalojar aqui, porque já era. Não é também, não existe, só na antiguidade. Percebe, não? Quando você lê a Bíblia, você tem que ter discernimento. Se você acreditar detalhadamente na teologia comunitária dos demônios que habitam o fogão, habitam os despejos, e o canto da casa, não sei o quê, você fica louco. Você fica doido, não tem como você lutar contra isso. Então, veja, Paulo começa dizendo, está ventando muito aqui, né? Tá bom. A luta, nossa luta. O Flávio fez isso aqui, ó, especial para mim. Agora vamos ao texto. O que diz o texto? Primeira palavra que podemos considerar de importância teológica para a gente dar uma olhada cuidadosa, né? É que Paulo disse assim, a pale, a nossa luta. Você vê que quando Paulo diz nossa luta não é contra o sangue e a carne, que é aima cais sarcoi, sangue e carne. É como se ele dissesse de uma forma metafórica do ser humano, ou do ser tangível. Aí você nota o paradoxo de Paulo. Não é contra homens, mas lá em Efésios 2:2 parece que a declaração dele junto com Vomice é contra homem. Não é contra homem no sentido que não é apenas homem no sentido ordinário, que é um homem qualquer, mas é contra homem que é dirigido pelo espírito do engano.
Então, o paradoxo de Paulo, ele está dentro desses versículos. Primeiro, a pale é nossa luta, porque pale é uma forma de agitação de movimento de luta. Você já viu, ou já fez, se fez, não deveria fazer? Você, em algum lugar, na vigília, seja como for, você levantar a mão e expulsar os espíritos que habitam no ar? Você nunca faça isso, é loucura. E expulsar dos cantos da terra é inútil, tolice, não compensa, não convém. Eu nunca fiz, não pretendo fazer, aconselho não fazer, que isso leva à loucura, porque você faz uma oração objetiva com a coisa subjetiva, numa imaginação. No máximo que você está fazendo é contemplando a teologia comunitária. Você sabe o que é, né? Esse povo vive disso. Eu tinha um pastor na nossa igreja que vivia dizendo: o anticristo nasceu. Eu falei: já deve estar barbudo. O que tem a ver com o anticristo? Nasceu, azar dele, eu vou continuar fazendo isso, é problema dele, se nasceu, e daí? Aí ele vai perseguir. Persegue tarde, eu não estou preocupado com o anticristo, ele que vai procurar serviço, eu vou fazer o meu. Nós não temos que pensar nisso. Nós não podemos viver com medo do anticristo. E temos que lutar contra ele, na personificação dele. E não na subjetividade, na imaginação do anticristo que não se vê, mas que se pensa que está aí. Olha lá. Isso é loucura. Então, é uma forte agitação numa luta objetiva. Paulo conheceu isso. Diocleciano foi um homem dominado pelo espírito do engano. Perseguiu os cristãos. Não é contra o sangue nem a carne. Depois Paulo fala a segunda palavra interessante, alá prostais arcas, mas contra o arcas. Arca, o arcon, o arcóis, do plural, são governantes, autoridade governante. Um arqué de uma cidade, era um cidadão que mandava, então ele vai contra o arcon, contra a exousia, autoridade. Sabe o que significa também a exousia? Magistrado. Potestade, magistrado. Te lembra alguma coisa? Magistrado lembra alguma coisa? Não? Isso. Pois é, STF. Contra magistrados. Por que Paulo, então, citava essa questão de magistrados? Quantos magistrados Paulo enfrentou que era injusto? Tu estás aqui para me julgar e ele me bate. Magistrado. Quem julgou Jesus? Magistrados. Quem fazia julgamento de Caifás, aquela turma? Magistrado. Com princípio de justiça? Não. Sob o domínio do espírito poderoso do mal, da injustiça. A outra palavra que Paulo usou, pros cosmocrátoras, to escoto, tu aion. Contra os cosmocrátoras, que é uma palavra muito conhecida dos crentes, que é cosmo, mundo, crátora, domínio, poder, governo. Então, para o governo, cosmocrátoras do caos, escotos, da inércia, escoto da inércia, da obscuridade. Ninguém viu um demônio da obscuridade passeando por aí. Eles passeiam lá no STF, eles passeiam por ali, passeiam no Senado. Dá uma olhada. É carne e osso. Aí está o paradoxo. Não propriamente contra o homem em si, mas contra o espírito que domina, que Paulo disse, que opera nos filhos da desobediência. São eles. Do escotos. Deles fala do escoto aion, em algum texto.
Escuta o aion. Da obscuridade, da inércia, da propina, escuta tudo isso. Do aion, do nosso tempo. Essa palavra nosso tempo tem uma palavra alemã que é muito divulgada na filosofia, que é Zeitgeist, nosso tempo. Olha, analisa, olha, quando foi o tempo dos dois monstros, Mussolini e Hitler, o Zeitgeist naquele momento era matar judeu. De onde vocês imaginam que vinha essa inspiração? Da pneumática, poderosa dos espíritos, da esfera dos espíritos enganadores. Veio esse pensamento na mente de quem? Daqueles dois. Depois, Vomice disse, esse espírito está aí. Então, como os quatro desse tempo, qual é o nosso tempo? Você pega o tempo do Hitler, Mussolini, você fala, eles tinham era o socialismo, né? O nazismo é socialismo alemão. Mussolini também era socialista. Esse era o pensamento. O Zeitgeist, que é a coleção de pensamento da intelectualidade do nosso tempo, o Zeitgeist do nosso tempo, eu vou dizer para vocês talvez tenham imaginado, agenda global, casamento entre pessoas do mesmo sexo, supressão da liberdade, controle total, é o Zeitgeist do nosso tempo, que Paulo disse, contra o dominador deste século tenebroso, que é o esgoto. Alguém já viu um cosmocrata andando por aí com uma bandeirinha, dizendo, eu sou cosmocrata, dominador? Se ele aparecer, você pega ele, joga na lata do lixo, mas ele não parece. São espíritos enganadores, que usa corpo. Jesus, quando expulsou os demônios, expulsou de um corpo. Jesus não expulsou dos ares. Jesus não disse, sai daí, cosmocrata, aí do norte, do sul. Sai daí, Exosias, estou te expulsando. Jesus não fez essa loucura. Mas Jesus expulsou objetivamente espíritos que estavam em pessoas agindo e destruindo a própria vítima, destruindo os outros. Herodes era dominado por um espírito assim. Lembre de Vomice. Eles estão aí, os patifes continuam governando, inspirado nos espíritos enganadores. Depois Paulo diz outra palavra interessante, prostopneumática toponderias, que é o que já comentamos, os espíritos malignos, de injustiça, na região celeste. Evidentemente que Paulo está dizendo da região celeste, mas ele não ficava assim. Imagina, Paulo chegar em Corinto, e antes de entrar em Corinto, né, antes de entrar, falou, olha, segundo a teologia comunitária, vamos expulsar os demônios que estão aí nos ares. Do norte, sai. Ele ia fazer isso. Quando eu ia pregar na cidade de Guarda-Mor, não estava nem com o espírito enganador, eu estava com o que Jesus disse. Não tem que chegar lá e falar, vamos expulsar primeiro. Quem expulsar primeiro? Quem é você? Quem somos nós? Ou você crê em Jesus, ou você é pândego na fé. Se você chega numa cidade, mas você crê muito em Jesus, mas diz que antes você tem que expulsar tais e tais demônios, você está se achando, hein? Por que você não crê em Jesus? Ou então deixa de crer, vai atrás da teologia de Homero, dos deuses do Olimpo. Então está aí. Então essas 3, 4 palavras que eu disse para vocês é o suficiente para você fazer uma teologia melhor do que você vê por aí. Amém?
Então, amém. Vamos ficar de pé. Senhor, abençoamos o pão, o vinho, o símbolo do teu sangue, do teu corpo, que foi dado por nós. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, e abençoamos. Amém. Vamos ouvir a leitura do arrependimento. Senhor Deus, nós confessamos que temos pecado contra Ti. Muitas vezes temos negligenciado o ministério que nos deste. Não temos sido, na verdade, um só corpo em Cristo, cumprindo com fidelidade a função que nos foi dada, colocando a serviço do Teu povo os dons que nos concedestes. Nem sempre temos exercido com integridade o ministério de embaixadores do mundo, através da palavra de reconciliação. Não temos entendido de todo o coração e mente as palavras daqueles que visam a nossa edificação, a nossa unidade e o conhecimento de Cristo. Reconhecemos, Senhor, que temos pecado e, sinceramente, nos arrependemos. Perdoa-nos e concede-nos a luz do Teu Espírito, para que acolhamos a Tua Palavra através dos Teus servos e servas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. E todos dizem amém. Amém. Na Santa Ceia, buscamos comunhão com Cristo, nosso benfeitor, com todo sabemos que Jesus virá em majestade e luz, juízo pleno, eterno Deus. Ó, vem Senhor Jesus. Exposta à mesa, ó Salvador, vem presidir aqui. Ministro vinho, parte o pão, nutri-nos vem de ti. fiéis, lembramos tua cruz, Por nós sofreste ali, por tua graça graça divinal, vivemos sempre em ti. O pão é o símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado na cruz do Calvário para a remissão do nosso pecado. Nós fazemos isso, irmão, porque acreditamos. É um dogma, um pão. É o símbolo do corpo. Jesus disse que não interessa. É um dogma, nós acreditamos. E religião sem dogma não é religião. Não existe nenhuma religião no mundo que não tenha dogma. Nós temos. Isso aqui, pão é um corpo. Comamos e sejamos agradecidos. O vinho é o símbolo do sangue derramado na cruz para remissão dos nossos pecados. Também é isso. Bebamos e sejamos agradecidos. Pai, te damos graça pela mesa, pela Eucaristia, pelo perdão do nosso pecado, pelo fortalecimento, pela comunhão contigo, com o Espírito, com os irmãos.
Nós somos agradecidos em teu nome. Amém. Deus vos guarde pelo seu poder, protegido, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho laborioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. A comunhão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Amém.